de Mariana, a Mariana de Miriam, mas é a Miriam que vai pregar hoje, amém? Glória a Deus. A última vez que ela pregou aqui foi uma grande bênção. Deus realmente falou conosco, foi um divisor de águas, né? Sobre o não de Deus, né? Amém, querido? Foi isso, não foi, irmão? Não é verdade? Então, eu queria que você levantasse a mão na direção da vida da Miriam, amém, queridos? Que ela vai pregar em um texto maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Amém, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida, Senhor, da minha filha Miriam, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ela se dispôs a pregar, se preparou, Senhor, todos esses dias, orando, clamando, buscando, escrevendo, lendo, entendendo, Senhor. E ela vai pregar, Senhor, em cima do jejum, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Que ela possa ver e viver o Teu sobrenatural. Senhor, eu sei que todos aqueles que estão pela live, que estão aqui, Senhor, não vieram para ouvir nós pregarmos, mas vieram para ouvir a Ti, ó, Espírito Santo de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, sê com a Miriam, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Mi. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor, igreja. Eu quero agradecer pela oportunidade, sempre é um privilégio poder trazer a palavra do Senhor, pregar, e eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, amém? Hoje é uma noite de cura e libertação, e eu creio que nós vamos sair daqui curados e transformados e libertos pelo nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 3. Aqui acho que todo mundo que está aqui no presencial sabe, né? Mas na live eu não sei. Nós fazemos um jejum nos 7 primeiros dias do mês. E esse mês nós jejuamos no começo do ministério profético de Samuel. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E se você não fez esse jejum ainda, você pode começar a fazer. Ou você pode esperar dia 1º, que nós vamos começar dia 1º de março, um novo jejum. E hoje eu vou falar um pouco sobre o 6º dia. Nós oramos e jejuamos para crescer e testemunhar. Amém? Nós vamos ler alguns textos aqui. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Amém? Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Vamos voltar um pouco aqui no capítulo 2, versículo 21. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 3 filhas, depois de Samuel, né? Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Amém? E hoje eu quero falar sobre o crescimento, sobre o crescer, né? Samuel, ele estava se preparando para algo. Ele estava crescendo porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer. Ele ia ser o quê? Ele ia ser um juiz. Ele ia ser alguém, ele ia ser um profeta, ele ia ser alguém que ia ungir um rei de uma nação. Então, ele não podia crescer de qualquer jeito. E é isso que hoje eu quero falar com vocês. Ele ia ter grandes responsabilidades e grandes oportunidades. Então, ele poderia tanto fazer coisas boas como coisas ruins. Mas aqui, a Bíblia sempre enfatiza que ele crescia no Senhor. E quando eu ouço isso, né? Samuel crescia no Senhor, eu lembro de Jesus. Porque tem um versículo que fala que Jesus também crescia
e se fortalecia no Senhor. Isso está em Lucas 2:40. Vamos abrir, para nós vermos que está escrito lá. Lucas 2:40. Jesus também tinha um grande propósito de vida, Jesus também tinha uma missão, e ele também estava crescendo, ele cresceu, né, no Senhor e se fortaleceu no Senhor. Lucas 2:40. Diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós vemos aqui que Jesus também cresceu e se fortaleceu no Senhor. E aqui, antes de eu continuar, eu queria dar um alerta, né, para os pais, porque aqui Samuel e Jesus tinham pais, né? Ana e Eucana deixou Samuel no templo, mas todo ano iam visitar, e Jesus tinha José e Maria, né, que estavam cuidando dele. E hoje eu quero levar você a refletir, como o seu filho tem crescido? Como você, como pai, como mãe, ou responsável, às vezes você cria alguém que não é o seu filho, que é um neto, um sobrinho, enfim, não sei. Como você tem orientado e ensinado e educado o seu filho? É uma grande responsabilidade, porque quando nós consagramos os nossos filhos, apresentamos aqui nossos filhos para o Senhor, eles não são mais nossos, são do Senhor. E você tem uma grande responsabilidade de educar e do crescimento dele no Senhor. Eu não sei como que está, né, a sua forma, mas eu quero te dizer que ainda dá tempo. Se seu filho já ainda está, meu filho já está grande, já está... Mas eu quero te dizer que sempre tem tempo para você orientar o seu filho, ser o exemplo, porque muitas vezes não adianta a gente falar, você tem que fazer isso. As crianças, elas olham o quê? O exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos ler a Bíblia junto. Todo dia nós vamos ler um versículo e uma oração. Coisas pequenas que às vezes, mas meu filho é muito pequeno, ele tem, 2 anos, 3 anos. Mas é desde pequeno que nós temos que falar, esse é o certo, o que nós precisamos está aqui, isso aqui é o que orienta a nossa vida. Mesmo que você ache que seu filho não está entendendo nada, você pode ter certeza que vai ficar no inconsciente dele, né? Por isso que a Bíblia fala aqui que nós temos que ensinar a criança quando é pequena, que quando for velha, jamais se desviará. Porque a criança desde pequena aprende. E era isso que estava acontecendo com Jesus, né, e com Samuel, que é o nosso tema. E aí eu fui ver lá, o que é o crescimento? O que significa crescimento? Significa aumentar de tamanho, estrutura, intensidade, volume e quantidade, né, de quantia. E um dos sinônimos de crescer é fortalecer. E fortalecer significa o quê? Se tornar forte, sólido, dar forças, vigor, fortificar, revigorar. E era isso que Jesus e Samuel estavam fazendo. Eles estavam crescendo e se fortalecendo para uma grande missão que Deus tinha para eles. E talvez você pode estar falando aqui, Miriam, mas eu já cresci, eu já estou grande, a minha criação foi totalmente diferente dos princípios de Deus, eu não tive a orientação de um pastor, eu não fui na igreja, eu me converti agora faz pouco tempo, minha criação foi totalmente longe dos princípios bíblicos, né, dos princípios de Deus. Mas hoje eu quero falar com você sobre o nosso, né, o seu e o meu crescimento espiritual. Por quê? A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. O passado já foi. Então, quando um ser humano nasce, ele não nasce velho, ele nasce um bebê. Não é verdade? Então, quando você está conhecendo Jesus agora, se converteu agora, você é um bebê na fé. Você precisa do leite, né? Inclusive, isso está em Hebreus.
Hebreus 5, nós não vamos ler, mas se depois você quiser ler na sua casa, Hebreus 5, 12 e 14, que fala sobre isso. Que quando a pessoa quando ela é nova na fé, ela tem que começar pelo leitinho. Ela tem que começar, não pode começar pelo sólido, ela começa pelo leite, depois vem as frutinhas, depois vem a batidinha, né? Eu não entendo direito, mas é mais ou menos isso, né? Depois vem a comida. Na fé é a mesma coisa. Quando a pessoa é nova na fé, ela não entende nada, ela não sabe nada. Às vezes ela sente uma coisa boa, assim, né? Mas nós temos o quê? Que crescer na nossa fé. Não podemos só ficar engatinhando, só no leitinho. Né? Muitas vezes nós estamos anos na igreja, mas nós estamos no leitinho ainda. E é isso que eu quero falar hoje. Eu não sei que fase você está. Eu não sei se você está no leitinho, se você já está na frutinha, se você já está numa feijoada, né? Eu não sei qual que é o seu caso aqui. Mas o que eu quero te dizer é que o apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação, que está em Efésios 6. Vamos abrir lá. Efésios 6. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Efésios, capítulo 6, é lá no final da Bíblia, mas para o final. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim. Amém? Todos acharam? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. A orientação, a ordem aqui, o que o apóstolo Paulo está falando é para nós nos fortalecermos. E como é difícil nos fortalecer, não é verdade? Às vezes, se nós formos passar para as crianças, né? Às vezes nós queremos dar comida e elas não querem comer, mas elas têm que comer. Por algumas situações na nossa vida para nos fortalecer. E por quê? Por que que eu e você precisamos nos fortalecer? A primeira coisa, nós precisamos nos fortalecer por causa dos nossos adversários. Todos nós temos adversários. Amém? Nós temos adversários. E aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo revela quem são os nossos inimigos e os nossos adversários. Está lá no versículo 11 e 12, aí do capítulo 6 mesmo. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades e dominadores. Tem algumas versões que dizem assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, às vezes o que o diabo faz? Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa o desânimo, a ansiedade, a depressão, a angústia para nos parar. Esses são os nossos adversários. E às vezes nós pensamos, mas aquela pessoa me odeia, mas não sei quem. Mas às vezes nem a pessoa, é o diabo que está usando a vida daquela pessoa que tem uma brecha e quer te enfraquecer. Então, é isso que ele está falando aqui, que a nossa luta é espiritual. Por isso que nós temos que nos fortalecer e crescer no Senhor. Amém? E esse inimigo, né, que é o principado aí, o diabo, né, ele é poderoso e tem aliados, mas ele não é tão poderoso assim, não. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas o diabo tem uma coisa que às vezes nós não temos, que ele é perseverante. Ele não cansa, você já percebeu? Nós passamos por uma luta, aí vem outra, aí passamos por outra, aí vem outra dificuldade, aí vem outra. Vocês já perceberam isso? Os crentes não, às vezes, né, nós aqui, eu me incluo nessa, às vezes a gente cansa, a gente fica triste, chora, faz birra, igual criança, né? E o diabo tá lá. Não, mas dessa vez agora vai. Agora eu quero ver ela cair, agora eu quero ver.
né? O diabo sempre está vendo assim, será que ele vai conseguir mesmo? Será que eles vão fazer agora? Né? As pessoas nos observam, irmãos, e essa é outra coisa, porque nós precisamos nos fortalecer. Às vezes você acha, mas ninguém me liga, ninguém olha para mim. Olha sim, né? Porque fala assim, as pessoas estão nos observando o tempo todo, irmãos. É isso que eu quero dizer. Nós somos o quê? Cartas vivas do Evangelho. E nós somos exemplos, né? Então, nós temos que nos fortalecer, sim, porque tem pessoas olhando para nós. E teve um pregador, que eu não sei o nome dele, eu não achei. Que muitas pessoas vão ler e assistir, são vocês. Muitas pessoas não vão entrar na igreja, mas vão ver você no seu trabalho, vão ver você na sua escola, na sua faculdade. Vão ver a diferença e vão falar, nossa, mas essa pessoa é diferente, o que ela tem? O que ela faz? Nossa, mas... Então, nós precisamos o quê? Nos fortalecer, porque as pessoas nos observam. As pessoas olham para nós e falam, mas agora, eu não sei se eles vão... Será que eles vão aguentar mesmo? Será que eles vão continuar? Não é verdade? Nessa situação da minha mãe, com certeza, eu acredito que teve pessoas que falaram, agora eles vão parar. Agora eles não vão aguentar mais. Né? A mãe deles, a pastora Denise, a mais crente da igreja, porque para mim ela era a que mais orava, era a mais... Podia morrer todo mundo, menos ela. Com todo respeito, né? Não quero que ninguém morra, mas... As pessoas... E o que as pessoas têm olhado para a sua vida? Né? É verdade, as pessoas ficam, né, apostando, agora eu quero ver se vai continuar mesmo. Será que eles creem nesse Deus mesmo? Será que eles creem nesse Jesus? Né? Mas nós somos o quê? Cartas vivas do Evangelho. Nós vamos continuar sim. É difícil, é triste, mas nós não vamos parar, igual eu falei na última vez que eu preguei. Nós tomamos uma decisão e vamos até o fim, custe o que custar. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E hoje eu quero falar algumas áreas que nós precisamos de fortalecimento. Amém? Que eu creio que Samuel e Jesus também se fortaleciam nessas áreas. E a primeira área que nós precisamos de fortalecimento é no nosso caráter. Isso está no capítulo 6 mesmo de Efésios, no versículo 14. Diz assim: mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestidos da couraça da justiça. Então, nós precisamos o quê? Nos fortalecer no nosso caráter. O que é um caráter? É um conjunto de traços morais, éticos. É a nossa índole. Como que está a sua índole? Como que está os seus valores? Como que está a sua honestidade? Como que está o seu senso de justiça? Como que está o seu respeito ao próximo? Como que está a sua sensatez? Será que o nosso caráter tem refletido o caráter de Cristo? Será que as pessoas olham para nós e veem Jesus no nosso caráter, na nossa atitude? Samuel, ele não tinha ali bons exemplos, ele tinha Hofni e Finéias. E ele não repreendia os filhos. Então, como será que Samuel lidou com isso, né? Mesmo com tudo, mesmo ele vendo Hofni e Finéias fazerem coisas erradas, ele olhava, ele continuava crescendo no Senhor. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Talvez você fale assim: mas na minha casa não tem nenhum exemplo para mim seguir de caráter. Na minha família não tem nenhum exemplo. O que eu quero te dizer, olhe para Jesus. Jesus é um exemplo de caráter. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ter palavras. Nós crentes, quando nós falamos sim, é sim. Se nós falamos não, é não. Porque tem muito crente que é meio picareta aí. E as pessoas falam, isso é crente? Eu não quero ser crente igual esse picareta, não. Não é verdade? Então, nós temos que nos fortalecer no caráter. Se você falou que você vai fazer, você faz. Se você não vai fazer, você fala que você não vai.
Amém? Esse é um caráter, é honestidade. Você tem, e esses princípios, infelizmente, está faltando na nossa sociedade. E que então que você tenha esses princípios, amém? Uma outra coisa que nós precisamos nos fortalecer, irmãos, é na nossa fé. Está no versículo 16 aí, ó. Além disso, usem o escudo da fé, na qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas. Então, o que é fé? É a certeza e a prova do que esperamos e não vemos. Se você quer saber sobre fé, se você aí que está aqui, ou você que está aí na live, que tá no leitinho ainda, começou a conhecer Jesus agora, não sabe muito, você quer saber sobre fé, vai em Hebreus 11. Hebreus 11 é a galeria da fé. Tem tudo que... Então, a Bíblia fala lá em Hebreus também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai servir um Deus que você não vê sem fé? Né? Nós não vimos Jesus morrendo, Jesus vivendo, Jesus pregando. A Mariana aqui está me atrapalhando, pai. Ei, Mariana, perdi meu raciocínio aqui, meu. Não, então, ó, perdi, mas eu vou voltar. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém, irmãos? Então, como que nós vamos ter... lembrei onde eu estava. Jesus. Nós não vimos Jesus vindo na terra, nós não vimos Jesus fazendo milagres, mas nós temos o quê? A fé que aconteceu, que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, como você não vai ter fé crendo num Jesus que você não viu? Você tem que crer. Não é verdade? Muitas vezes, né, esse negócio da presença de Deus, né? Às vezes as pessoas acham que a presença de Deus só está se você sentir uma coisa diferente. Nós temos que saber. Nós temos o quê? Que ir procurar, declarar. Eu não sei qual situação você está passando, eu não sei qual luta, mas você tem que achar um texto aqui que fale que a sua luta vai dar vitória. Amém? E ver e falar, e declarar, né? Um versículo conhecido. Se está faltando alguma coisa na sua vida, na sua realidade, na sua casa. O Salmo 23:1 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então, isso que nós temos que declarar. Está faltando o quê? E esse o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é só coisas materiais, mas são coisas, alegria, paz, saúde, prosperidade. Então, se alguma coisa na sua vida está faltando, declare. Porque às vezes nós lemos versículos, né, conhecidos e, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não vemos a profundidade, né? O Senhor é o meu pastor e nada é nada, não é tudo, é nada. Então, nós temos o quê? Que tomar posse. Mas se você não conhece os versículos e não sabe o que tem na Bíblia, como você vai declarar e como você vai tomar posse? Então, nós temos que ler, nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, porque Deus vai fazer a dele. Amém? Porque Jesus, eu sempre falo, eu não sei se eu sempre falo para mim ou para as pessoas, né? Mas Jesus é a porta. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu aceitei Jesus. Então está tudo bem, estou salvo, vou para o céu. Você vai, se você creu, você fez a confissão, mas e aí? Né? E aí, você vai ficar na porta? Não que não seja importante Jesus e a porta, amém? Não estou desmerecendo aqui Jesus, pelo amor de Deus, né? Mas será que Jesus não tem mais para você do que só a porta? Né? E isso me fez lembrar, né, que nós estamos lendo o tabernáculo, vocês já devem ter passado, né? Mas do tabernáculo, não sei se você sabe, o tabernáculo de Deus, onde fica a arca, tem 3 partes. Tem o pátio, que podem entrar todos, o pátio pode entrar todos, menos os leprosos e os... Tem né, enfim, quase todos podem entrar no pátio. Aí tem o lugar santo, que o sacerdote pode entrar, só o sacerdote. E tem o lugar santo dos santos, que só o sumo sacerdote pode entrar, que é onde fica a Arca da Aliança.
E ele só podia entrar uma vez por ano. E se Deus não aceitasse o sacrifício pelos pecados do povo, ele morria. Então, nós podemos levar isso para os dias de hoje. Será que eu só quero ficar no pátio? Conheci Jesus, estou lá no pátio. Né? Uma criancinha. Será que eu só quero ficar lá no pátio? Aqui tá bom a presença de Deus. Ou será que eu quero ir mais fundo? Será que eu quero ir no lugar santo? Ou será que eu quero ir mais fundo ainda, ir no Santo dos Santos, onde tem a presença de Deus? Então, para nós podermos ir mais fundo, irmãos, nós temos que ler a palavra, nós temos que estudar, nós temos que gastar, e não é gastar, investir um tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, nós trabalhamos, temos os nossos afazeres, mas são coisas que, se você quer ir mais fundo, se você quer ir um nível além, você não tem que ficar onde todo mundo está, né? Porque às vezes as pessoas ficam uma vida inteira no pátio. Aqui com Jesus está bom, acontece uma coisinha, mas será que você não quer ter mais experiências com o Senhor? Será que você não quer ser mais usado pelo Senhor? Será que você não quer orar e acontecerem mais coisas extraordinárias que já acontecem? Nós temos que nos fortalecer, amém? E eu vou fazer uma propaganda do meu canal, do YouTube, já que está na internet, né? Meu canal chama Milê, e está terminando, vai ter todos os resumos da Bíblia, já estou em 2 Tessalonicenses, e nós vamos começar a fazer vídeos de como você estudar a Bíblia, vai ter uns novos formatos. O canal é M-I-L-I-E, e o acento circunflexo, é o circunflexo, né? Milê, o chapéuzinho, é Milê de leitura, Miriam lê. De leitura, amém? Então, irmãos, que nós possamos querer ir, não ficar só no pátio essa noite, amém? Que nós queremos ir para o lugar santo e para os santos dos santos, amém? E mais uma coisa que nós precisamos nos fortalecer, é na oração. Como é difícil, né, irmãos, nos fortalecer na oração? Nossa, é muito difícil, né? Mas nós temos que ter um tempo de oração, sim. Por exemplo, terça-feira é oração aqui, nós vemos e só oração. Mas você pode estar em espírito de oração o dia inteiro. Você pode estar conversando e falando com Deus. Talvez você, mas eu não sei orar, mas eu não sei como que faz para orar. É conversar com Deus. Da mesma forma que nós estamos conversando aqui, você pode falar com Deus. Deus é um pai que ouve, que quer se relacionar com os filhos dele. Então nós temos que ter esse hábito de oração, esse hábito, né? Lá na Itália, eu e a Mariana oramos muito, muito mesmo, né? E tenho certeza, né? Que foi preparação de Deus, porque nós íamos passar por algo tão difícil que, se nós não tivéssemos nos fortalecido na oração, talvez eu não sei como seria. Mas lá naquela Itália, o que nós oramos, gente, nós acordávamos, orava, era louvor, era oração, aí comia, aí orava de novo, aí ajoelhava, aí ficava em pé. Era oração, irmãos. Vou falar para você, eu nunca orei tanto em toda a minha vida. Foram 7 meses, se bem que os últimos 4 foram mais intensos, né, Mar? Nunca fomos tão crentes em toda a nossa vida. Que oramos, mas eu acredito que foi um propósito de Deus. Porque quando nós viemos e aconteceu toda a situação que aconteceu, se eu falar para você que eu consegui orar, eu vou estar mentindo. Os 3 primeiros meses, eu acho, 4, eu só consegui orar assim, irmãos. Jesus me ajuda. Por quê? Ajuda meu pai e minha mãe. Ó. Minha mãe não precisa mais ajudar, porque já está lá com Jesus, né? Ajuda o meu pai, ajuda o meu irmão e ajuda a minha irmã. A minha oração era essa, irmãos. Eu não conseguia orar mais nada. Acho que os 3 primeiros meses era só isso. Eu deitava, Jesus, me ajuda. Não conseguia. Não conseguia. E Deus não ficou bravo, e Deus não estava exigindo nada de mim naquela situação. Mas o momento de oração que eu e a Mariana tivemos lá naquela Itália, que foram 7 meses, mas os últimos 4 foi tão intensos, eu acredito que nos ajudou a dar um fôlego para voltar a orar. Eu não estou orando como eu estava orando na Itália, não. Ainda não cheguei nesse nível de glória, né? Mas quem sabe Jesus ajuda. Mas o quê? Nós temos que estar orando, porque nós não sabemos o momento de amanhã. Então, acredito que toda aquela oração que ficou guardada, né? Não, que subiu, né? Mas que ficou
ficou armazenada, nos ajudou a passar por esse momento difícil, que ainda está sendo, né? Mas nós temos o quê? Que nos fortalecer. Então, às vezes, sua oração talvez seja 2 palavras, mas você está orando. Né? Às vezes é melhor ter uma oração sem palavras, né? Eu postei esses dias aí, uma oração sem palavras do que um coração com palavras, alguma coisa assim que eu falei que eu não lembro agora. Mas é melhor, Deus vê o quê? A intenção. O que adianta ficar orando 3 horas lá, mas se seu coração não está lá? Deus vê o nosso coração. Às vezes você não precisa orar 3 horas, às vezes você ora 10 minutinhos ali na pegada, já ajuda. Então, nós temos o quê? Que nos fortalecer. E eu quero te perguntar, você tem reconhecido a voz de Deus? Porque Samuel, mesmo morando no templo, ele morava no templo, na igreja. Mesmo morando lá, ele não reconheceu a voz de Deus. E às vezes nós estamos 100 anos na igreja e não reconhecemos a voz de Deus. Não é verdade? Porque eu estou bastante... há quantos anos você vai na igreja? Uns 20. Mas se Deus falar com você, você vai reconhecer? E às vezes não precisa ser audível, porque às vezes Deus fala, algo no coração, às vezes é por um versículo, às vezes usa a vida de uma pessoa, através de um louvor. Mas se nós não estamos sensíveis para ouvir, como que nós vamos ouvir? Amém? Mas eu quero profetizar nessa noite que nós vamos ouvir e vamos reconhecer a voz do Senhor. Amém? Nós vamos ter intimidade, nós vamos gastar tempo. Porque se você não tem intimidade, como você vai ouvir a voz de Deus? Em nome de Jesus, nós vamos ouvir e reconhecer a voz de Deus. Amém? Outra coisa que nós podemos nos fortalecer, e nós fazemos aqui na igreja, é o jejum. O jejum é para o quê? Enfraquecer a nossa carne. E fortalecer o nosso espírito, que é o que nós estamos falando aqui, de crescimento espiritual. O jejum é difícil também, não é, irmãos? É fogo, mas nos fortalece. Amém? Então, que no próximo dia 1º nós vamos estar num jejum, que você possa estar conosco. Amém? Que você possa estar orando, jejuando por 7 dias. E aí você pode estar me falando, Miriam, mas eu estou fazendo tudo isso, eu estou orando, eu estou tentando arrumar o meu caráter, consertar as coisas erradas, eu estou tentando ter mais fé, eu estou tentando ler mais a Bíblia, mas mesmo assim eu me sinto fraco. Mesmo assim parece que eu não vou para frente, eu não sei o que acontece. Parece que as provações me levam ao desespero, me levam à angústia, me levam à ansiedade. Eu não estou conseguindo. Talvez você pode estar falando assim, às vezes eu tenho dúvida se eu vou conseguir passar por essa luta. Será que eu vou conseguir passar por essa provação, por isso que eu estou passando? E eu acredito que Samuel também deve ter pensado isso. Porque a primeira vez que Deus fala com ele, ele fala que vai matar o profeta que era o chefe dele ali. Imagine a cabeça, né? Porque ele não era grande quando Deus falou com ele. Ele era uma criança, assim, um jovenzinho. Imagine uma cabeça de um jovem falar, vamos falar chefe, né? O sacerdote era o que ensinava as coisas para ele. Falar, Deus falou para mim que você vai morrer. Sua família, você não obedeceu, você não fez o que Deus falou. Imagine. Eu acredito, na minha concepção, que ele falou assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer o que Deus me chamou para mim fazer? Será que eu tenho estrutura para fazer isso? Eu acredito que Jesus também. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele veio como homem. E quando Jesus, né, é engraçado, ele se preparou 30 anos para trabalhar só 3. Né, para fazer a missão dele, o propósito dele. E quando ele estava fazendo o jejum, para começar o ministério dele, quem que aparece para ele? Satanás. Não sei você, mas eu acredito que na cabeça dele deve ter passado. Mas será que eu vou conseguir fazer essa missão que Deus mandou? Estava tão bem lá no céu, né? Mas será? 30 anos, aí agora que eu vou começar, aparece o diabo para mim. Será? Eu acredito que sim, porque ele era humano.
né, fala que ele chorou, fala que ele chorou, suou sangue quando ele foi para a cruz. Ele falou: Deus, por favor, se possível, afasta de mim. E Deus felizmente falou não para ele, né? Porque senão nós não estaríamos aqui. Amém, irmãos? O que eu quero dizer é que nós podemos sentir tudo isso, mas nós temos um Deus que é forte. Nós temos um Deus que pode resolver a nossa situação. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos que nos fortalecer no poder do Senhor Jesus e não no nosso. No nosso nós não vamos conseguir, irmãos. Pela nossa força, pelo nosso braço, não, mas é pelo poder do Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos nos fortalecer. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, 9. A lógica de Deus não é igual à nossa, né, irmãos? Porque Deus fala assim: diga ao fraco, sou forte. Você quer ser o primeiro? Então você tem que ser o último. Você quer viver? Então você tem que morrer. Então a nossa lógica e a lógica de Deus é totalmente diferente. Então, no nosso entendimento humano, nós não vamos conseguir entender. É só pelo Espírito e pela graça de Deus. Então, a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. E eu quero ler uns salmos aqui, que fala sobre a força de Deus. Salmos 28. Já estou quase terminando. Salmos 28. A Bíblia também fala em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor preparou essa noite para nos fortalecermos no Senhor, amém? Salmo 28, 7 e 8. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, e nele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Amém? Eu creio que aqui todos são ungidos. Vamos aqui para o Salmo 29, aí, para frente, 11, versículo 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém? Hoje o Senhor vai derramar sobre os nossos corações paz, como nós cantamos aqui, nós vamos descansar nos braços do Senhor, amém? Como é difícil nos descansarmos, né? Estava cantando essa música e pensando, né? Como é difícil descansar nos braços do Senhor. Mas o Senhor tem isso. Quando nós nos fortalecemos nele, nós podemos descansar nos braços do Senhor. Amém? E é isso que eu quero dizer. Irmãos, não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pela força do Senhor. Porque o Senhor habita em nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Deus nos criou. O Criador habita na criatura. Nós somos a criatura e Deus é o Criador. E Ele resolveu habitar em nós. Porque quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós não vamos conseguir pela nossa força, mas o Senhor que habita em nós vai nos ajudar a conseguir, a prosseguir, a ir para frente. Amém? E é isso que faz toda a diferença. Por que você acha que Deus escolhe os fracos, os improváveis? Tem até a música aí, né? O improvável, não sei o quê. Por quê? As pessoas olham para... Talvez, eu não sei se já teve essa sensação. As pessoas olham para você e não te dão nada. Olha assim com desprezo, né? Não sei se você já passou por isso. É uma sensação ruim, né? Olha assim, nossa, mas... Às vezes a pessoa nem fala. Só pelo olhar você já fala... dependendo da roupa e do carro, né? A pessoa olha e fala, faz aquela cara da Rochelle, né? Eu quero te dizer
que Deus escolhe essas pessoas. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que ninguém está nem aí, aqueles que são desprezados, que são largados. Então, se você está se sentindo desprezado, largado, rejeitado, eu quero te dizer que Deus está te escolhendo. É você mesmo que Deus quer usar. Porque Deus não vai usar um metidão que se acha, que fala, olha, é porque não é por mim, não é por Deus, é por mim. Você acha que Deus vai usar alguém assim, com soberba, que acha que o mundo gira em torno dele e que ele é o Deus? Não, Deus vai usar os humildes de coração. Então, se você é humilde de coração, Deus vai te usar. Porque Deus sabe que quando nós humildes, né? Eu já estou me incluindo nos humildes aqui, né? Deus, Ele sabe que nós não vamos dar honra para nós, né? Porque tem muitas pessoas que fazem tudo, a honra é para mim. Não, a honra é para o Senhor Jesus. Amém? Nossa vida é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero terminar com o último versículo aqui. Eu quero ir para Isaías 40. Isaías 40, para nós terminarmos, amém? Um pouquinho para frente aí. Isaías 40, versículo 28. Amém. Amém? Todos acharam? Isaías, capítulo 40, versículo 28. Diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, porém, todavia, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Os que esperam no Senhor, os que se fortalecem no Senhor, os que estão com a vida no altar, nós somos esses que Deus vai renovar as nossas forças hoje. Amém? Nós vamos voar alto como águias, nós não vamos nos cansar, porque o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós, e não vai ser pela nossa força, irmãos, mas vai ser pela força do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, aquele que não se cansa e não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. É insondável, não dá para nós sondarmos a sabedoria de Deus. Às vezes nós questionamos de tantas coisas, mas se Ele tentar explicar para a gente, talvez a gente não vai entender nada, porque é insondável, a sabedoria dEle é insondável. Mas nessa noite, o Senhor, é uma noite de cura, o Senhor vai nos renovar, vai nos curar, amém? Vai nos ajudar a fortalecer essas áreas que estão difíceis. Está difícil orar, o Espírito Santo vai ajudar. Está difícil ler a Bíblia, o Espírito Santo vai nos ajudar. Nós temos que pedir, ser humilde, falar: Jesus, eu não estou conseguindo, mas eu preciso da sua ajuda. Se você não pedir ajuda também, Deus como que vai fazer? Você tem que falar, amém? Vamos orar nessa noite. Você que fala, eu quero fazer 2 orações, né? Eu acredito que todos que estão aqui na live, aqui no presencial, já conhecem Jesus. Mas eu quero fazer uma oração para você que ainda não convidou Jesus para entrar. Você que nem está no pátio, você está fora ainda. Porque o nosso Jesus, Ele é educado. Ele só entra no nosso coração se nós convidarmos. Ele só habita em nós se nós falarmos: Senhor, eu quero. E nessa noite Deus está convidando você que está ouvindo esse culto. Você parou aí na live, no Facebook, no YouTube, não sei onde você está vendo esse culto, e fala: eu quero me fortalecer no Senhor. Eu quero ser aquele que espera no Senhor.
Eu quero renovar as minhas forças. Eu quero voar alto como águia. Eu quero correr e não me cansar. Eu quero andar e não ficar exausto. Se você quer ser esse, primeiro você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Você precisa falar: Jesus, eu quero. Jesus, entra no meu coração. Jesus, eu não quero ficar do lado de fora, eu quero entrar no pátio, depois eu quero entrar no lugar santo, depois eu quero entrar no lugar santos dos santos. Mas você precisa fazer o primeiro passo, que é convidar Jesus para entrar no seu coração. Amém? E você saiba que convidar Jesus para entrar no seu coração é um privilégio. O nosso Jesus, ele dá a honra para nós de habitar em nós. Né? Não é um favor, vou deixar Jesus entrar. Você que está sendo beneficiado de Jesus habitar em nós. E que você tenha essa consciência que Deus, o Criador, vai habitar na criatura. Amém? E se você quer convidar Jesus para habitar no seu ser, no seu coração, você repita essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que eu sou pecador. E eu reconheço, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz por mim e levou os meus pecados. Jesus, nesta noite, eu quero convidar você para entrar no meu coração. Jesus, escreva hoje o meu nome no livro da vida. Jesus, segure nas minhas mãos, porque eu vou segurar nas suas e não vou largar mais. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou fazer uma oração por essas pessoas. Senhor Jesus, cada um que aceitou Jesus agora, Senhor, que convidou o Senhor para entrar, Senhor, que eles sintam a Tua presença, Senhor, fala com eles, que eles tenham fé, que eles creiam que o Senhor morreu naquela cruz por eles, Senhor. Tem misericórdia de cada um, que eles saibam que é um privilégio ter o Jesus no coração, que eles não estão fazendo um favor, não estão fazendo algo, é algo que vai mudar a vida deles, Senhor, vai mudar a eternidade deles, Senhor, que eles reconheçam essa, Senhor, essa oração que eles fizeram hoje, que saibam que não é uma simples oração, mas é algo que mudou a vida deles para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Agora eu quero orar por você que ouviu essa palavra e falou: eu preciso de força, eu preciso de ânimo, eu preciso de alegria, eu preciso de paz, eu preciso crescer na fé, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia mais, eu preciso me fortalecer, eu preciso crescer no Senhor. Ou você fala: eu preciso que meus filhos cresçam no Senhor. Eu não fiz o que era para fazer, eu errei, mas o Senhor perdoa. Mas hoje eu quero mudar, hoje eu quero conserto. É hoje que você fique de pé no seu lugar e fale com Deus, fale com Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha com a sua força aqui, Senhor. Venha com o seu ânimo, derrama da sua alegria, Senhor, derrame da sua paz, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós não estamos fazendo a sua vontade, se nós não estamos agradando o seu nome, Senhor. Nos perdoa se nós não estamos crescendo em ti, Senhor, se nós não estamos crescendo espiritualmente, Senhor. Mas nos ajuda hoje, Senhor, nos capacita hoje a crescer e fortalecer em ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crescer no nosso caráter, Senhor. Nos ajude a ter a atitude certa. Ajuda a nós termos palavras, Senhor. A falar sim, sim, não, não, Senhor. Que as pessoas possam ver a diferença no nosso caráter, Senhor. Nos ajuda a ter fé, Senhor. Sem fé é impossível te agradar, Senhor. Nós queremos crer que o Senhor está conosco, mesmo se nós não estamos sentindo nada, Senhor. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo. O Senhor sempre está trabalhando, mesmo que nós não vermos, o Senhor está, Senhor. Nos ajuda a crescer na fé, Jesus, a entender a Tua palavra, Senhor. Às vezes é tão difícil, nós lemos e não entendemos nada que está escrito, Senhor. Mas o Espírito Santo habita em nós, Senhor, que Ele revele a Sua palavra para nós, Senhor. Eu
Profetizo aqui que nós vamos ler a palavra e vamos ter revelações, nós vamos ter palavras remas, Senhor. Ao ler, nós vamos ler e vamos lembrar de alguém, enviar esse versículo para alguém, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda na oração também, Senhor. Às vezes é tão difícil orar, mas depois que você começa a orar, você começa a sentir a presença de Deus e você fala, por que eu não comecei antes, Senhor? Nos dá prazer na oração, Jesus, nos dá prazer na intimidade contigo, Senhor, porque nós precisamos ter intimidade para reconhecer a sua voz, nós precisamos ouvir a sua voz para reconhecer quando o Senhor fala conosco. Nos dá sensibilidade, Senhor, no nosso espírito, Senhor, que nós possamos ouvir a sua voz, Senhor, através do jeito que o Senhor fala. Às vezes nós queremos pôr Jesus numa caixinha e acha que Jesus só fala de um jeito, mas ele fala de vários, ele usa quem ele quer para falar, Senhor, e que nós possamos ser sensíveis quando o Senhor fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos reconhece, Senhor. Nós queremos receber, Senhor, essa força, nós queremos receber essa sensibilidade, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que não é pela nossa força, Jesus, mas é pela sua, porque o Senhor habita em nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, Jesus, é difícil, mas nós sabemos que o Senhor habita em nós, e o Senhor está conosco, Senhor. Em nome de Jesus, libera o teu poder, libera a tua glória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, o mundo pode querer tentar nos matar, nos roubar, acabar com a nossa vida, com a nossa fé, mas maior é o que está em nós do que está no mundo, Senhor. Vencida foi a morte para a vida, Senhor. O nosso Redentor vive, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tira de nós toda insegurança, toda dúvida, Senhor, toda angústia, toda ansiedade, Senhor, toda depressão, tudo aquilo que vem para tirar nossa fé, para nos parar, para nos paralisar, está repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Está repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Porque nós queremos ir mais fundo, Senhor. Nós queremos ir mais profundo, Senhor. Nós não queremos ficar no átrio, não, Jesus. Nós não queremos. Nós queremos ir para o lugar santo. Nós queremos ir para o Santos do Santo, onde está a sua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ir mais fundo, a ir mais profundo, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos ajuda a ouvir a tua voz, Senhor. Porque o ano é esse, fala, pois o teu servo ouve, Senhor. Nós estamos aqui. Fala conosco, Senhor. Que nós sejamos sensíveis, Senhor, para ouvir a tua voz, para fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós a luz. Que as pessoas possam ver em nós a sua glória, Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e falar, mas você tem algo diferente. Que nós possamos resplandecer a sua luz, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, por onde nós passarmos, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, a ser cartas vivas do Evangelho, como está lá em 2 Coríntios 3, Senhor. Nós queremos ser cartas vivas do Evangelho, Senhor. Nós queremos ser a diferença, nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus que essa pessoa serve, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ajuda os pais aqui, Senhor, cada pai, alguém que cuida de alguma criança, Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento, dá autoridade, Senhor, para ensinar no caminho certo, Senhor. Ajuda, orienta os pais, Senhor, que eles sejam sensíveis para ouvir a tua voz em relação ao filho deles, Senhor. Eu não sei o que cada filho precisa aqui, mas tu sabes, Senhor. Orienta o pai e a mãe de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser como está aqui em Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vão alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam, Senhor. Nós queremos ser esse. Nós queremos esperar em Ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a esperar em Ti, porque nós estamos nos fortalecendo em Ti, Senhor. Que nós possamos crescer e fortalecer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Amém, queridos.